A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco. Estamos estudando a videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD. É o quarto trimestre de 2021 de adultos sobre o apóstolo Paulo. Hoje nós vamos estudar a lição número 7, 14 de novembro de 2021. Paulo, o plantador de igrejas. Mas deixe antes eu te lembrar de você já pegar o seu dedinho santo, já dê um like para nos ajudar no crescimento do canal. Compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. E, por gentileza, incentive outras pessoas também a se inscrever no nosso canal. Vamos formar uma grande família do canal do professor Álvaro Bruno. Vamos então à lição 7, 14 de novembro de 2021. Texto áureo, 1 aos Coríntios 3 e 6, está escrito: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A verdade prática diz: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 aos Coríntios 3, do 6 ao 9, Atos, capítulo 13, do 1 ao 3, capítulo 16, do 1 ao 5, e os versículos 9 e 10. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia,
concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. O objetivo desta aula, primeiro, motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Objetivos específicos. Primeiro, mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. Segundo objetivo, sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. E terceiro objetivo, pontuar as características de um plantador de igrejas. O ponto central, semelhante à verdade prática, diz que a experiência com Cristo é o fator motivacional para plantar igrejas. Então, nós vamos estudar sobre Paulo, plantador de igrejas, e vamos estudar sobre as características de um desbravador, plantador de igreja. Então, nessa lição, estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou há quase 2000 anos atrás. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão, ou seja, ele tinha como missão pregar o evangelho a todas as nações que não eram judeus. Então, todas as nações que não fosse judeu eram gentios. Então, esse era o chamado dele. E o ponto de partida do apóstolo Paulo foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Então, a obra de Deus, ela não pode parar. Na aula passada, nós vimos Paulo no poder do Espírito Santo, vimos as viagens missionárias de Paulo, vimos a pregação dele sobre o batismo no Espírito Santo. Então, se você perdeu essa aula, por gentileza, clique aqui embaixo na playlist, assista todas as demais aulas de adultos, para você não ficar perdido nas explicações da aula atual. Então é só clicar na playlist, dar uma olhadinha, assista com calma enquanto você está nos seus afazeres diários, deixa lá rodando, falando, para a gente poder trocar boas ideias sobre este assunto. Então, no primeiro tópico, nós vemos aí o Paulo, o desbravador, sob ou debaixo de uma gloriosa obrigação. Subtópico 1, Paulo, o desbravador. O que ele diz? Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Então, aquele mundo de então, mundo pagão, tá? Todos aqueles povos que não eram convertidos ao judaísmo, Paulo, então, foi o grande desbravador nessa localidade, nesse mundo de então. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos, entre as nações gentílicas. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Nós já vimos que Paulo era um poliglota, Paulo era um fariseu, um especialista na Torá, um especialista na interpretação da Torá. Então, ele foi o grande formulador das doutrinas bíblicas do Evangelho de Jesus Cristo. Então, se você perdeu, vai lá, dá uma olhadinha em algumas aulas anteriores, entra aqui na playlist, assista para você entender melhor. Então, não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Então, Paulo, em muito pouco tempo,
ele fez um trabalho missionário extraordinário. Primeiro juntamente com Barnabé e João Marcos, e logo depois Paulo com Silas, com Timóteo, com Lucas, né, com Silvano. Então, com essa turma toda, ele fez uma grande obra, né? Sua vida e ministério nos constrangem, né? Agora vem aqui uma aplicação, né? Sua vida e ministério nos constrangem a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas. Vamos começar lendo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, Romanos, capítulo 15, o versículo de número 20. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 15, versículo 20. Abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal e leiamos. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então ele fez questão de ir para lugares onde ainda não tinha sido anunciado o evangelho de Cristo. Parece um pouco diferente hoje de alguns companheiros, de alguns crentes que querem abrir igreja onde já tem 50 igrejas no bairro, onde às vezes uma igreja está de frente para outra, do lado da outra, onde não há necessidade. Então, a pessoa deveria pedir uma direção do Espírito Santo para ir fazer um trabalho evangelístico onde realmente haja necessidade. Número 2, então vimos Paulo, um grande desbravador. Número 2, uma gloriosa obrigação. Guarde bem essa palavra, obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Nós já sabemos. Por isso, na Bíblia, nós vemos a expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, ele tinha esse compromisso, essa missão com os pagãos, com os gentios. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem, precisão no ministério de plantação de igrejas levavam em conta esse compromisso com Cristo. Então veja que o comentarista deixa claro que o compromisso do apóstolo Paulo era, em primeiro lugar, com Cristo e, em segundo lugar, com a sua missão, com a sua chamada de ir pregar aos gentios. Então, ele tinha um compromisso com Cristo e tinha um compromisso com os gentios e com mais ninguém. É isso que ele está falando. Então, aí ele diz, ele cita aqui primeiro aos Coríntios 9:16, dizendo: pois me é imposta essa obrigação. Me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Eu quero fazer questão de ler aqui essa mesma referência, primeira aos Coríntios 9:16, na linguagem de hoje. Primeiro aos Coríntios 9, e verso 16. Ele diz assim, olha que coisa forte. Eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, Paulo, ele tinha essa consciência dessa sentença sobre si. Ele diz que ele não tinha direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. E aí você vai me perguntar, mas por quê? Se você olhar na lição número 2, número 3, quem era Paulo antes de se converter, se você perdeu essa aula,
Clique aqui embaixo na playlist e dê uma olhadinha. Ele era conhecido como terrorista. Hoje, o apóstolo Paulo seria como um homem-bomba. Então, ele agora, depois que ele foi chamado, no capítulo 9 de Atos, teve um encontro com Jesus, teve uma mudança, uma conversão, depois que Ananias orou por ele. Então, para ele não tem orgulho de pregar o evangelho, ele não tem nada de se sentir o cara porque está pregando o evangelho. E ele deixa claro, porque ele foi perseguidor da igreja. Então, para ele, era uma honra Deus ter dado essa oportunidade para ele de ser um pregador do evangelho. Assim como para mim e para você também, deveria ser uma honra. Quantos de nós éramos bêbados? Alguns eram bandidos, eram traficantes, alguns eram do crime organizado, alguns estavam completamente perdidos. E Jesus te encontrou, Jesus nos encontrou, nos lavou no sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário e ainda nos deu a oportunidade de ser uma testemunha dele. Veja quanto privilégio nós temos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tá? É-me imposta essa obrigação. É uma obrigação. Tá? Assim como para ele, como para nós. E aí ele diz, assim, ou seja, com esse pensamento, Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas. Então, inicialmente, a plateia dele era de judeus, mas nós vimos que chega um ponto que ele rompe com os judeus, porque os judeus tentam matá-lo, não tem jeito, e ele, então, entende que Deus estava conduzindo o seu ministério para os gentios. Tá? Então ele prega ousadamente nas sinagogas, anunciando que Jesus é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos, agora aqui já é uma aplicação, recebemos diretamente do Espírito Santo. Não é possível você ser ousado e corajoso em proclamar o nome de Jesus se você não tiver essa capacitação do Espírito Santo de Deus. E Paulo, ele tinha essa obrigação, esse compromisso e essa coragem e ousadia. Número 3, plantação de igreja, uma parceria. O que significa isso? A plantação de igreja envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus. Então veja, um trabalho duplo, é um trabalho de parceiros, de Deus comigo, de Deus com você, tá? Nós seus servos de Deus, plantamos igrejas como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece, em especial, na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, se você puder abrir a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, 1 aos Coríntios 3, do versículo 6 ao 9. Ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Você guardou bem essa palavra? Nós somos cooperadores de Deus. É isso que ele está falando, usando aqui essa imagem da plantação. Quando se fala de igreja, ele usa essas metáforas de plantação, metáfora de edifício, tá? E aí ele diz, o apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus, que é o versículo 6 que
que nós lemos, é Deus deu o crescimento. Deus deu o crescimento, tá? Não se assustem aí, estão organizando aqui o pastor Fernando a iluminação, mas fiquem em paz que está tudo bem, tá? Vai ficar cada vez melhor. Então ele diz, e nós somos os seus cooperadores, e a igreja é a lavoura, ou é o edifício de Deus. É isso que ele está dizendo, usando essa analogia. Mas o importante é, nós somos seus cooperadores. Nós somos os seus trabalhadores. Acho que é melhor puxar um pouco para cá. Tá dando mais um tiquinho. Mais. Aí, agora acho que ficou ótimo. Tá? Então, retomando, nós somos seus cooperadores. Tá? E aí ele diz, nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino do apóstolo Paulo, de acordo com essa metodologia, com essa ideologia que ele utilizou, essa inspiração dada por Deus, tá? Fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso. Nós temos que semear a palavra, nós temos que plantar a igreja, essa é a nossa responsabilidade. Mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas, tá? Na plantação das igrejas. É uma parceria. Você prega o evangelho, você semeia a palavra, você faz visitas, você convence, você ajuda as pessoas e Deus, ele dará o crescimento. Deus fará essa semente germinar, crescer e frutificar. Amém? Resumindo esse tópico 1, o apóstolo Paulo foi um desbravador de Cristo debaixo de uma gloriosa obrigação. Isso aqui é fundamental e nós também devemos tomar como lema essa mesma ideologia, tá? A evangelizar, plantar a igreja, ganhar almas para Jesus, isso deve ser minha e sua obrigação. Não é favor que nós fazemos para ninguém, é nossa obrigação. Vamos ao tópico 2, antes que você vá embora. Antioquia, ponto de partida para o crescimento da igreja. Primeiro, uma igreja missionária. Isso aqui é fundamental. A igreja de Antioquia, que é a leitura bíblica que a gente viu, Atos 13, de 1 a 3, tá? Era rica em líderes. Havia uma liderança muito forte, pois nela havia profetas e doutores, aí ele vai citar o texto, né? A saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, que foi companheiro de infância do tetrarca Herodes. Olha só o nível desse Manaém, tá? Companheiro de escola, de estudo do tetrarca Herodes. E também Saulo, conforme nós já dissemos várias vezes, se você perdeu essa aula, Saulo era um especialista na Torá. Ele fazia parte do Sinédrio. Ele era um dos mestres das sinagogas, tá? Então, se você perdeu essa aula, clique aí embaixo, assista a playlist, depois você volta para cá, tá? Para essa lição de hoje. Então, ali na igreja de Antioquia, foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Juntamente com Barnabé, né, que foi o seu parceirão, debaixo de jejum, oração e imposição de mãos. Ele foi enviado, então, ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Isso significa que ele tinha uma liderança espiritual,
ele tinha um ponto de partida, ele tinha um grupo de crentes orando e jejuando por ele, enquanto ele estava no campo, lá no fronte de batalha, trabalhando na obra missionária, ele e Barnabé. Então veja, esse ponto é muito importante. Eles foram debaixo de jejum, oração e imposição de mãos. Alguém, uma liderança espiritual, os ungiu para esta obra. Isso é fundamental. Segundo, a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Vejamos isso aí, Atos 13, está na leitura bíblica, mas abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal. Atos 13, versículo 45. Atos 13, 45 diz assim: Então os judeus, vendo a multidão, encheram... Atos 13, 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Tá? Então, 13:4 quando ele começa a sua viagem missionária. Eu li o de baixo, 13:4 diz assim: E assim estes, Saulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, nessa primeira viagem, eles foram com destino a Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo, uma grande autoridade. Mas, mais adiante, pregou na sinagoga de Antioquia da Psídia, onde os judeus lhe fizeram oposição, que foi o versículo 45 que eu li. Eles encheram-se de inveja, e contradiziam o que Paulo dizia. Então veja aí a oposição. E ao mesmo tempo os gentios alegraram-se, creram e o Espírito Santo se fez presente ali. Então eles sofreram oposição, mas o trabalho missionário rendeu almas, rendeu pessoas para Jesus. O mesmo aconteceu em Icônio, a partir do capítulo 14, do 1 ao 28. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra e Derbe. Tá? Ora, no trabalho de evangelização, e aí você é aluno e professor, se você vê a epígrafe aí do capítulo 14, diz que o evangelho foi pregado, aí mostra o sucesso e a perseguição, e mostra a volta à Antioquia de Paulo e de Barnabé. Então veja essa palavra, sucesso e perseguição. Isso aqui acompanha todo o trabalho missionário, sucesso e perseguição. Então ele diz aí, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam e outros ainda zombam. É o que nós acabamos de falar. Sucesso e perseguição. Tá? O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Então é um trabalho que vale a pena. É a obra de Deus que está sendo feita. Essa obra missionária, viagens missionárias, isso é fundamental para o crescimento da igreja. Então, vimos aí uma igreja missionária, Antioquia, enviando Paulo e Barnabé. A primeira viagem missionária, com alguns sucessos e alguns desafios, algumas perseguições. E, número 3, a segunda viagem missionária, que é o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Ele diz assim: depois do concílio de Jerusalém, Paulo visitou as igrejas já plantadas. A partir das regiões do Oriente,
para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. Então ele voltou visitando as congregações, os pontos, né, os obreiros que ficaram ali tomando conta, a segunda viagem missionária. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ali já começou a levar Paulo para outro caminho. Quando ele teve, então, a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu que era um chamado para aquela região, né? Paulo empreendeu uma viagem que incluía, então, Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso, tá? E ainda outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo, e inúmeras igrejas foram plantadas. Então, ele voltou visitando os trabalhos que foram formulados na primeira viagem missionária, né, visitando, conferindo, orientando, e ainda outras cidades ele foi impelido pelo Espírito Santo para plantar outras igrejas. Então, a aplicação do autor vem dizendo: quando estamos na dependência do Espírito Santo, isso é importante, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Então, quando nós dependemos do Espírito Santo, quando nós buscamos o Espírito Santo, quando nós recebemos a orientação e obedecemos as orientações do Espírito Santo de Deus, então nós passamos a ter uma visão mais ampliada do reino de Deus. Então aqui nós terminamos o tópico 2, uma igreja missionária, a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária de Paulo, e o resumo do tópico 2, dizendo que a igreja de Antioquia foi o ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas. Então a igreja de Antioquia tinha uma visão missionária e ela enviou, então, debaixo de oração, jejum, tá, Paulo e Barnabé para a missão. Vamos agora às características de um plantador de igrejas. Tópico número 3. Primeiro, motivado pelo chamado. Então, o plantador de igreja, ele tem que estar motivado pelo seu chamado. Aí o autor diz assim: como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. A pessoa tem que ter essa consciência da sua chamada. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Atos capítulo 9, do versículo 17 ao 22, eu vou ler na linguagem de hoje, diz assim, ó: e Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve alguns dias com os discípulos, e logo nas sinagogas pregava Jesus. E aí todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então veja que Paulo ele estava convicto de estar chamado para essa grande obra.
Então, na vida de Paulo, tudo começou no caminho de Damasco. Tá? Atos 9, 4 e 5, esse começo tornou-se um elemento motivador. Se você abrir Atos 9, 4 e 5, nós já vimos essa lição, mas nunca é demais. Você, se não viu, clique na playlist e vai lá assistir. Diz assim o 4 e o 5 de Atos 9. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, Paulo, ele teve uma experiência extraordinária a caminho de Damasco. Esse encontro com Jesus mudou completamente a vida do apóstolo Paulo. Então, esse começo tornou-se um elemento motivador do ministério do apóstolo Paulo. Se você abrir a sua Bíblia de Estudo Pentecostal em Atos 26, o versículo 14, olha o que ele diz já chegando ao final da sua carreira. Ele dando um testemunho da vida dele. Atos 26, 14 e 19, ele diz assim: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, Paulo, até o final da sua vida, ele obedeceu à visão, ele foi motivado pela visão que ele teve, o diálogo que ele teve com Cristo a caminho de Damasco. Então, há sempre um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus, ele ainda chama. Então, cada pessoa tem uma chamada, cada pessoa tem uma experiência pessoal com Deus. E é a partir dessa experiência que isso se torna o seu fator motivacional para ser um plantador de igrejas. Segunda característica de um plantador de igreja: experimentado no deserto da vida. Isso aqui é fundamental. Diz assim: o apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Gálatas 1, 17. Se você virar algumas páginas aí para frente, depois de 2 aos Coríntios, tem Gálatas, aí você abre a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, lá no versículo 17 e 18 de Gálatas, do capítulo 1, que diz assim: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então veja, ele foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Oséias capítulo 2 e o versículo 14, se você olhar lá no Antigo Testamento, um dos profetas menores, depois de Daniel, abra por gentileza aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, no capítulo 2 de Oséias e o versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Aqui Deus usando o profeta, falando à nação de Israel,
né, que iria levá-los ao deserto para uma purificação e para dominar o coração da nação de Israel. Então, Deus muitas vezes nos leva ao deserto para falar também ao nosso coração. Ali no deserto nós somos capacitados por Deus para topar os grandes desafios na missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha lá no deserto em nosso temperamento, Ele trabalha no nosso caráter e Ele trabalha na nossa personalidade. Você, quando tem que ir para o campo missionário, tem que passar pela escola do deserto, para que o seu temperamento, o seu caráter e a sua personalidade sejam moldados por Deus. As experiências que passamos, agora vem uma aplicação, as experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Então, tudo que nós passamos na vida, as dificuldades, os dissabores, as tribulações, tudo isso já é Deus trabalhando, mesmo quando a gente ainda nem sabe, já é Deus trabalhando e moldando o nosso caráter para a obra que Deus tem preparado para cada um de nós. Último subtópico, e nós já estamos caminhando para o final, né? Espero que você faça igual naqueles programas, já vai acabar, né? Que é para poder dar um gás aqui para nós. Então, subtópico 3, a igreja segundo as escrituras. Toda estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as escrituras sagradas. Todos os modelos têm que passar pela aprovação da Bíblia Sagrada. Nas escrituras vemos que igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço. Ou seja, a igreja é um local de preparação do plantador de igreja. Não existe missionário ou plantador de igreja que não tenha uma igreja onde ele é moldado. Profusão de dons espirituais, ministeriais e de serviço, essa igreja tem que ter. Há de se ter autoridade do alto, que venha de Jesus Cristo, para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus, com a autoridade do Espírito Santo, e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração, como os apóstolos fizeram em Atos capítulo 6. Tá? Então, nessa igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o batismo sobre a Trindade. Partilhamos da ceia do Senhor, conforme Jesus ensinou, conforme está marcado em 1 Coríntios capítulo 11, e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele, que é o arrebatamento da igreja. Então, não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e também aprova a obra. Então, veja que plantar a igreja, você precisa ter todas essas condições, você precisa aprender isso daqui, como o apóstolo Paulo aprendeu, como todos os missionários que vão ao campo aprendem. Precisa haver um preparo, né? E você precisa ter uma forte motivação, né, da sua chamada para essa obra. Então, motivado pelo chamado, experimentado no deserto da vida, e a igreja ser uma igreja segundo a palavra de Deus, uma igreja segundo as escrituras sagradas. Assim, resumindo, Paulo tinha em Cristo a sua motivação principal para plantar igrejas. Que Deus te abençoe e te guarde. Terminamos assim, então, a lição 7, 14 de novembro de 2021. Paulo
o plantador de igrejas. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima aula, se Deus quiser.